Já parou para pensar se toda mentira fosse concentrada no dia de hoje? Dia 1º de abril, considerado o dia da mentira, onde muitas pessoas fazem as suas brincadeiras, falam algumas informações, colocam algumas informações e depois falam, é mentira, era uma brincadeira. Só que nós sabemos que a mentira destrói muitas vidas, destrói lares, e às vezes as pessoas poderiam concentrar somente nesse dia 1º de abril todas as mentiras através de uma brincadeira. Mas não, existem pessoas que vivem uma mentira por aquilo que ouviram, por aquilo que colocaram de repente na sua vida. Mas falaram o tempo todo que você não ia chegar em lugar nenhum, que onde você nasceu ninguém consegue vencer na vida, que Deus não se alegra da sua vida. Quais são as mentiras que você tem ouvido acerca da sua vida e você tem dado ouvidos a essa mentira e não tem chegado em lugar nenhum, ou até mesmo não tem forças para sair do lugar que você está, porque são tantas mensagens contrárias? Então hoje, no dia da mentira, nós vamos aprender o preço da verdade, porque toda verdade tem um preço. Algumas pessoas querem pagar esse preço, outras preferem viver uma mentira porque podem perder os seus cargos, seus trabalhos, seus amigos ou as pessoas que estão ao seu redor. É mais fácil mentir e esconder aquilo que as pessoas não querem ouvir ou viver uma verdade e viver coisas maravilhosas sobre a terra. Antes da mensagem, quero orar pela sua vida, para que Deus abençoe a sua terça-feira, esse dia, esse mês que começa hoje, ele já começa com o título, o dia da mentira, onde você vai pegar toda a mentira que falaram para você, que você guardou no seu coração, vai deixar de lado e vai começar a experimentar o preço da verdade. O que a verdade pode trazer para a sua vida? Se você puder, fique aqui, compartilhe aí, pega esse aviãozinho, mande aí para os seus amigos que hoje, no dia da mentira, nós vamos conhecer o preço da verdade. Então eu queria orar para a gente poder começar. Pai, te damos graças por essa manhã. O Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Nós queremos, Deus, viver o caminho, a verdade e a vida. Que nesse dia da mentira, Pai, toda mentira que até aqui perseguiu a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente, seja deixada de lado. Eu sei que algumas pessoas vão querer brincar, vão querer mandar algumas mensagens sobre esse dia que as pessoas intitulam Dia da Mentira. Mas que nesse dia, Pai, sejamos marcados com a sua verdade, através da sua palavra, que constrói em nós uma nova pessoa, constrói na nossa mente algo novo, poderoso, que o reino dos céus vai se alegrar. Queremos, Deus, pedir o seu favor, a sua graça, o seu amor, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, nesse dia, a poder cumprir tudo aquilo que já foi determinado por Ti, que deixemos a mentira e passamos a viver uma verdade para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém. Bom dia, quero agradecer a presença de todos aqui mais uma vez. Nós estamos aqui para poder ouvir uma mensagem do céu, para poder ouvir uma mensagem do Pai. Já quero agradecer a todos vocês que estão aí nessa jornada diária, para que a gente possa extrair o que tem de melhor da palavra de Deus para o nosso dia a dia. Vou ler um textozinho aqui, ele é um pouco longo, mas nós estamos aqui pela palavra. Nós não estamos aqui para ouvir as minhas experiências, olha como eu venci, ou então como eu tenho vencido a cada dia, porque o que transforma as nossas vidas é a palavra. E a gente lê e traz ela para o nosso dia a dia, interpreta ela para o nosso momento especial, e a gente muda as nossas atitudes e vive todas as experiências que Deus tem determinado para nós. Para viver algumas coisas tem que agir. Se não agir, não consegue viver. Eu só estou no campo do pensamento, não quero abrir minha empresa não. Não quero visitar o culto ainda não quero deixar o cigarro, não quero deixar a bebida, só está no campo. Eu sei que é bom se eu deixar, mas hoje nós vamos desconstruir todas as mentiras que falaram acerca de você, mas a gente precisa colocar algo novo, que é a verdade, para que a verdade dure na sua vida o tempo todo e essa verdade a cada dia transforme
grandemente a sua vida. Obrigado pelos comentários, obrigado pelos compartilhamentos, muito obrigado por você estar aqui. Vamos ao texto, João capítulo 8, verso 44. Preste atenção no que a palavra diz acerca de mim e de você, e vamos trazer para o nosso momento atual. João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então hoje as pessoas estão celebrando o dia da mentira. Se você até aqui tem sido filho do diabo porque está mentindo o tempo todo, e foi como eu disse, se apenas ficássemos presos aqui no dia 1º de abril, poxa, não, mas o problema é que as pessoas pegam o 1º de abril e fazem do ano todo. 1º de janeiro está mentindo, 1º de maio está mentindo, a pessoa vive uma mentira. Mas hoje, através dessa mensagem, nós vamos deixar a mentira e vamos entender o preço da verdade, porque toda verdade tem um preço. Agora, quantos que vão entrar aqui, que vão ouvir essa mensagem, estão dispostos a pagar? A gente precisa continuar lendo esse texto para entender que história é essa que Jesus aqui está falando com os fariseus ali da época. 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Eu vou ler, depois eu pego alguns pontos específicos aqui. Qual de vocês podem acusar-me de algum pecado? Jesus que está falando aqui. Estou falando a verdade. Por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse-lhe Jesus: não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Asseguro-lhe que, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você disse que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Os judeus falando para Jesus: quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas, de fato, o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e se alegrou. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus: lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então lhe apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Aqui, Jesus está falando com homens que estão vivendo uma mentira e tem Satanás como pai. Quando você tem Satanás como pai, a verdade não consegue ser uma fonte na sua vida, porque a mentira tem um preço e a verdade também tem um preço. Esses homens aqui, judeus e fariseus, estavam ouvindo o tempo todo mentiras e mentiras e mentiras e guardando aquelas mentiras, e Jesus vem dizendo a verdade, porque a verdade, ela dói, é dura, mas ela causa transformação. Quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a justiça. Esse texto eu já falei em lives anteriores. Você que está aqui pela primeira vez, depois pode ter acesso lá às lives anteriores, lá no YouTube, o canal Arthur Felipe Barbosa. Vai lá, se inscreve no canal, comenta, assista os vídeos que estão lá, que com certeza a sua vida vai estar cheia da mensagem da palavra de Deus. E lá tem essa mensagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pensa comigo. Primeiro, o caminho é começar a andar. Segundo, é pegar toda a mentira que foi estabelecida na sua vida e retirar.
Só que retirar a mentira da vida de algumas pessoas vai causar dor, porque para algumas pessoas já ficou cauterizado mentir. Não, a minha amiga tá feia com aquela roupa, mas para eu não ficar mal com ela, eu tenho que falar que ela tá bonita. Não estou dizendo para você ser desagradável, nem essas mentirinhas, eu estou dizendo quando a sua vida é uma própria mentira. Mentira em que sentido? Que você não vai dar certo, que você não precisa mais se esforçar porque a sua idade já não vai te levar em lugar nenhum, que seus sonhos não vão se realizar, que você nasceu em pecado e vai morrer desse jeito aí e nada vai mudar. Esqueceram de falar para você que quando Deus fez e colocou a sua vida na terra, Ele colocou pensando na imagem e semelhança dEle. Quem é a pessoa que vai fazer algo parecido com Ele mesmo sem amar essa pessoa? Só que a mentira foi tirando a fórmula perfeita de Deus do seu coração e foi reinando outras coisas. O texto diz lá em cima que o diabo mente o tempo todo. Então, se ele mente o tempo todo, ele usa pessoas para falar para você mentiras e tentar moldar a sua vida na terra, naquilo que Deus não acredita, naquilo que Deus não instituiu. Mas hoje, no dia da mentira, existe um preço da verdade. Quando Jesus fala aqui, eu conheço o meu Pai e não sou mentiroso como vocês, por isso eu falo daquele que eu conheço. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Conhecem Deus de uma maneira tão maravilhosa, mas não estão falando de Deus da maneira que precisa falar. Acabam falando mentira e falam, não, Deus não é assim. Ué, mas você a cada dia está buscando conhecer Deus e não está falando. E o que está acabando penetrando no seu coração e reinando é a mentira. Ah, por quê? Deixa eu fazer uma mentirinha aqui, outra ali, tá? O que que tem? O preço da verdade, no final do texto aqui de João capítulo 8, fez com que falar a verdade, Jesus ia ser apedrejado. Sabe qual é o problema de muitas pessoas aqui? Ele teve que sair dali, que senão ele seria apedrejado por falar a verdade. Falar a mentira às vezes te protege. Ah, poxa, eu tô falando a mentira aqui, tô protegido, sabe por quê? Porque é minha turma, é a turma da mentira. Então não tem como eu estar caminhando com a turma da mentira e querer chegar para ele e falar uma verdade. É que nem algumas coisas que eu já ouvi aqui no Rio de Janeiro sobre alguns policiais. O cara passa na prova, é policial e começa a servir na rua, aí vem a corrupção de fala, não, eu não posso me envolver nisso não. Pô, cara, você tá aqui no esquema com todo mundo, entendeu? Não tem como você tá aqui, entendeu? Se você não quiser fazer parte, a gente vai ter que passar a sua vida ou pede para sair. E aquele policial chega até a sua autoridade e fala assim, eu queria pedir baixar a minha matrícula, pedir a minha exoneração. Ué, mas não era o seu sonho se transformar num policial? Não era o seu sonho servir a comunidade e tal? Mas aonde eu estou, eu não tenho como viver uma mentira. Então, para eu viver uma verdade, o preço para viver uma verdade é eu buscar um outro caminho. Porque o meu meio existem muitas mentiras. Eu não estou querendo falar isso aqui, de repente tem alguém aqui policial que não abandonou. Tem muita gente boa na polícia, eu conheço muitas dessas pessoas. O que eu estou falando é que em cada local, na polícia, na advocacia, na medicina, na enfermagem, tem aquelas pessoas do grupo da mentira. E eu estou contando uma história de alguém que abandonou porque falou assim, cara, eu não consigo viver na mentira, eu conheço um Deus que é totalmente verdadeiro, então eu não posso falar que é uma coisa quando na verdade é outra. Todos nós precisamos entender que é muito mais fácil a mentira chegar na nossa vida e a gente aceitar do que a gente pegar o preço da verdade e seguir. Jesus, ele poderia ir, não, é verdade, né? Eu não sou maior do que Abraão, não, o que vocês estão dizendo é verdade, peraí, deixa eu ir com você. Não, antes de Abraão nascer, eu sou. Aí o verso 59. Então apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu e saiu do templo. Porque ele sabia que a verdade dói tanto que as pessoas queriam matá-lo por dizer a verdade. E como está a sua vida? Como tem sido a sua vida? Hoje é o dia da mentira, então parece que, mas eu já minto tanto que no dia da mentira é o meu dia. Não, é dia de mudar. Hoje, no dia da mentira, nós vamos conhecer o preço da verdade. A verdade vai fazer você perder emprego,
A verdade vai fazer você perder amigos. A verdade vai fazer você perder algumas coisas que foram construídas através de uma mentira, relacionamentos. Mas sabe o que acontece? O preço da verdade te conecta com o céu. Viver uma verdade, Deus fala: quem são os homens que me adoram em espírito e em... Se Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque tem gente adorando a Deus em espírito e em mentira, ou não em espírito, na carne e na mentira. Então, a verdade vai sempre ter uma ligação com o reino dos céus. Jesus, o Espírito Santo. A mentira sempre vai ter uma ligação com o Satanás, com o diabo, com o pecado, com as coisas erradas. Então hoje, no dia da mentira, a sua vida vai conhecer o preço da verdade. Porque agora não depende mais de mim, agora depende de você. Chegar no seu trabalho e falar assim: gente, isso aí para mim já deu, não consigo mais viver. Vamos dar a nota fiscal correta? Vamos fazer a coisa da maneira certa que tem que fazer? Ah, mas tem o preço, a gente vai perder dinheiro. Mas, cara, imagine você achar que está perdendo alguma coisa e Deus está falando: só porque você está achando que está perdendo dinheiro, eu vou te mandar mais 50 clientes para compensar, porque agora você não está dando mais uma nota fiscal fria. Você está fazendo exatamente aquilo que você precisa saber, porque a mentira deixou a sua vida e agora você está vivendo uma verdade. Ah, cara, se todos nós entendêssemos isso, o Satanás ia ficar louco. Mas muitas pessoas hoje estão escravizadas com uma mentira, vivem diariamente uma mentira e não querem entender o preço da verdade para poder se conectar com o céu e o céu olhar para a terra e falar assim: cadê o justo, o verdadeiro, o temente a Deus, aquele que se desvia do mal? Deus quer usar a sua vida, mas no dia da mentira você precisa entender o preço da verdade. E a cada dia fala assim: ó, isso não pertence mais à minha vida. E mas espera aí, mas meus amigos, as pessoas que estão próximas da minha vida, como vai acontecer isso? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se isso é uma verdade para você hoje, você não vai olhar para o dia da mentira e vai falar assim: cara, mas essa vida mentirosa é minha. Até aqui foram construído algo na minha vida que foi chegando, né? De repente me apresentaram um cigarro, uma droga, um crack. Foi chegando e eu fui deixando. E hoje eu sou aquilo que imprimiram na minha vida, quando na verdade não é. Você é aquilo que Deus diz a seu respeito. Mas como você vai saber o que Deus diz ao seu respeito sem contato com a palavra? Como você vai... Assim, existem coisas que se aproximam de nós e eu vejo hoje que os jovens estão assim, ó: usa isso que é legal, tu vai sentir aquilo. Mas é verdade isso que essa pessoa está falando? Aonde nasceu essa mentira? Não foi no jardim? A serpente não se apresentou a Eva e fala: não, é claro que se você comer daquele fruto você não vai morrer. E Deus falou: de todas as árvores do jardim, todo fruto da árvore do jardim você pode comer, menos do conhecimento do bem e do mal. Aí vem a serpente e implementa não, você não vai morrer. Você pode comer que você não vai morrer. Então até hoje as pessoas estão ouvindo as mentiras da serpente, estão deixando essa mentira penetrar no coração e fala assim: é tanta mentira, é uma vida de tanta mentira que você acaba achando que é verdade. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você tem amigos que traem as suas esposas. Um traiu, o outro traiu, aí a conversa do amigo: pô, cara, ontem tal. Aí você tá naquele meio e fala assim: pô, todo mundo faz, por que eu vou ser o diferente? Aí você acaba entrando no engano e no medo que todo mundo está fazendo. Se você não fizer, você vai ficar por fora. Aí você fala e faz a mesma coisa. Foi uma mentira que imprimiram na sua vida. Quando na verdade, a mulher que Deus te deu, o homem que Deus te deu, é a pessoa para poder construir contigo um propósito e uma família. Mas o meio está dizendo: não, poxa, nós vamos para aquela festa, vai ter um montão de menininha lá, você vai ficar de fora. Sai dessa mentira. Sai desse engano. Experimente isso aqui, bebe isso aqui. Não, esse vinho aqui é especial. Jesus bebeu vinho, você pode beber. Aí tu bebe o primeiro copo porque falaram para Jesus, porque falaram para você que Jesus bebeu vinho. Tu bebe o segundo, no terceiro tu já tá assim meio estranho. Vão falar assim: ah lá o crente doidão. Ué, mas não falaram para você
que Jesus bebeu vinho, te ofereceram vinho, estão apresentando mentiras para a sua vida o tempo todo. A questão é, o que a partir de hoje você vai deixar chegar às mentiras ou vai viver o preço da verdade? Para viver a verdade tem um preço. Não adianta falar assim, a partir de hoje eu começo a viver uma verdade. Não pense que você não vai perder amigos, não pense que você não vai perder algumas coisas no seu trabalho, mas automaticamente aquilo que você perder, Deus vai trazer muitas coisas maiores na sua vida, porque você está deixando algo que é do diabo, da mentira, das coisas não do reino de Deus e buscando a verdade do reino de Deus. Então Deus vai te dar novos amigos, Deus vai te dar um novo trabalho, Deus vai te dar uma nova missão nessa terra, porque o que Deus mais procura aqui nessa terra são homens e mulheres querendo viver uma verdade. Sabe por quê? Porque a mentira cansa. A mentira dói no peito, dói no coração. Ah, Arthur, então não vou mentir nunca mais. Se isso acontecer, peça perdão, fala, Deus, eu já entendi que eu não sou filho de Satanás que mente o tempo todo. Agora, falar a verdade vai trazer novos amigos, novas situações para a sua vida e um novo tempo. Então hoje, no dia da mentira, você aprendeu qual é o preço da verdade. Não pense que deixar a mentira e viver uma verdade vai ser tudo maravilhoso. A guerra está aberta. Agora, quantos aqui vão a partir de hoje deixar a mentira que cerca a sua vida? Que mentira é essa, Arthur? Falaram que eu não vou chegar em lugar nenhum, que eu não posso fazer nada, que a minha vida não vai sair do lugar. É tudo mentira. Acredite naquilo que Deus fala. Você é minha imagem e semelhança. Você é coroa da criação. Eu te coloquei na terra por um propósito, e todas as mentiras que virão a partir de hoje na sua vida, você vai estar protegido e protegida com o escudo da fé. Elas vão bater e vão cair no chão, porque você não mais pertence a esse mundo. Você pertence ao reino dos céus, e eu estou procurando na terra você que está deixando hoje a mentira, está querendo viver uma verdade, e o seu coração está agora pegando fogo, dizendo assim, a partir de hoje eu estou deixando tudo que for de mentira na minha vida. Eu estou deixando tudo que não pertence ao reino dos céus. Eu sei que esse preço vai doer, mas vai valer a pena. O grande segredo da vida é: o preço da verdade vai valer a pena ou continuar sendo escravizado pela mentira tem sido bom? Não tem sido bom. Sabe por quê? Porque você pode botar uma maquiagem, um terno, uma roupa bonitona e ir para o seu trabalho, e Deus está sentado assim no trono olhando para dentro do seu coração. Mas quanta mentira, quanta hipocrisia, quanta falsidade. Todo mundo está falando que ele é bom, que ela é boa, e eu estou falando, é mentiroso, é falso, eu não quero agir nele. Aí tem aquela pessoa que, olha, meu Deus, mas por que ela está daquele jeito tal? E Deus está falando, é aquela ali que eu quero usar. É aquele coração verdadeiro, puro, fiel, que está sofrendo na terra, porque está vivendo uma verdade. Mas o seu galardão já está sendo preparado. E tudo aquilo que eu tenho para ela, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então hoje, no dia da mentira, deixe toda a mentira da sua vida até aqui. A sua vida vai se resumir até aqui, as mentiras, e daqui para frente a verdade. Só que a verdade tem um preço, vai doer. Falar isso para alguém vai doer, deixar algumas coisas vai doer, mas eu tenho uma certeza que dentro do seu coração a paz que excede todo entendimento vai reinar. E quando um mentiroso chegar, quando uma informação mentirosa chegar à sua vida, você vai falar, que isso? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Não importa o meu cabelo, não importa a minha cor, não importa a minha altura, tudo que você está falando, essa mentira que você está falando acerca da minha vida não vai encontrar pouso, porque o que importa é a quem você tem dado ouvidos. São dois pais, o pai da mentira e o pai da verdade. Quem hoje vai se identificar como filho do pai da verdade? Então, eu queria que você que está aqui, antes de orar pela sua vida, colocasse, a partir de hoje, eu vou viver
o preço da verdade. A partir de hoje, a verdade. A partir de hoje, a verdade. No trabalho, com as pessoas, com os amigos, com a sua família em casa, a partir de hoje, a verdade. Esse é um dia que vai ficar marcado, porque ao longo desse dia, vocês que estão aqui ouvindo essa live, ou vocês que ainda vão entrar aqui e vão assistir essa live de hoje, vão participar de algumas brincadeiras. Dia da mentira, ó, passei no concurso. Aí é mesmo que ele... Não, é mentira. Ó, o médico te deu um diagnóstico aqui de uma doença incurável. Aí, ai meu Deus, não, é mentira. As pessoas vão brincar com a mentira, quando na verdade a mentira não é uma brincadeira. Olha aí, ó, a partir de hoje eu vou viver a verdade. Eu queria orar por você, para te fortalecer, para que essa mensagem caia na sua vida e o tempo todo que a mentira bater, tu vai falar, cara, isso é mentira. Isso é mentira, não, isso aí não pertence ao reino do céu. Eu quero aquilo que pertence a Deus. Ah, mas vou perder amigos. Vou ganhar outros amigos verdadeiros. Imagine muitos amigos verdadeiros juntos. Vão construir coisas nobres sobre a terra, né? Muitos amigos mentirosos juntos vão construir pecado, desgraça, falsidade. Então hoje é o dia de vocês, de todos nós, não é vocês, somos nós. Nós precisamos olhar para esse dia e falar assim, ó, a partir de hoje, toda mentira sai da minha vida e eu vou viver uma verdade, porque no dia da mentira eu entendi qual é o preço da verdade que eu preciso pagar. Quero orar pela sua vida. Você que chegou agora, essa live fica salva. Depois ela vai lá para o meu canal, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H, Felipe Barbosa, lá no YouTube. Vai lá no canal, se inscreve, ouça outras mensagens. Nós já estamos indo para 170 mensagens. De segunda a sexta, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui começando o nosso dia com a palavra de Deus e falando assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quero orar pela sua vida, para a gente poder terminar esse nosso momento especial dessa manhã. Obrigado, Pai, pela sua mensagem de hoje. Hoje algumas pessoas celebram o dia da mentira, fazem brincadeiras com o dia da mentira, mas nós entendemos que o Senhor deu o seu Filho na terra e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente começa a caminhar, no meio dessa caminhada encontramos a verdade e ali é um choque, porque viver a verdade, viver o preço da verdade, nós vamos perder algumas coisas. Alguns vão perder amigos, outros vão perder os seus empregos, outros vão perder alguns relacionamentos, mas a verdade, Pai, é aquilo que o Senhor procura na terra, porque o Senhor intitulou o pai da mentira como o diabo, que mente desde o início, mas os seus filhos precisam escolher se terão como pai o Senhor ou se terão como pai o próprio diabo e Satanás. Nessa manhã, Pai, que possamos a cada dia, a partir de hoje, não apenas no dia 1º de abril, entender o preço da verdade. Que durante todo esse ano, que durante toda a nossa vida, quando uma mentira vier sobre nós dizendo que não vamos chegar em lugar nenhum, você é pequeno demais, você é feio, você é isso, você é aquilo, nós possamos pegar a palavra que somos imagem e semelhança e plantar no nosso coração como a palavra da verdade. Quando nós entendemos a verdade da Tua palavra, o escudo da fé vai proteger a nossa vida dos dardos inflamados de Satanás, mentirosos, que tentam atingir a nossa vida. Então aqui, Deus, nessa manhã, está o Teu povo, que muitos têm vivido algumas mentiras na sua vida, mas a partir de hoje, o que vai reinar na vida de cada um é a verdade. É essa verdade que virá dos reinos dos céus para a nossa vida, que vai fazer com que a paz que excede todo entendimento reine no nosso interior. Chega de mostrar para as pessoas uma capa exterior, ou mostrar para as pessoas que estamos muito bem por fora, quando por dentro o que está reinando é mentira. Hoje, que saia toda mentira e que possa entrar a semente da verdade, para que de fato tenhamos vida na terra e sejamos aquilo que o Senhor quer que sejamos aqui nessa terra, para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos pela vida de cada um aqui, que o Senhor possa abençoar, trazer a provisão,
trazer um milagre, mudar a mentalidade, trazer e derramar o amor a cada dia como o Senhor tem derramado, para que tudo aquilo, Pai, que nós fizermos aqui nessa terra glorifique o Seu nome. Queremos Te conhecer, mas não tem como se aproximar de Ti, Te conhecer e continuar vivendo uma mentira. Abençoe a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Posso contar com vocês amanhã, às 6 horas da manhã, mais uma vez. Vamos estar aqui para a gente começar o nosso dia com uma palavra que vai colocar a nossa vida de pé, vai desconstituir a mentira até aqui e vai estabelecer uma verdade. Você pode, você consegue, você precisa, você tem, tudo isso Deus quer colocar na sua vida, mas a gente precisa ouvir a voz da verdade e tapar o ouvido da voz da mentira todos os dias. Que Deus abençoe a vida de todos. Amanhã às 6 horas, conto com vocês que podem botar o telefone para despertar. Não, eu preciso levantar com uma palavra. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que tem o poder de transformar as nossas vidas. Que Deus te abençoe e até amanhã às 6. Paz.